Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a biotecnologia sendo aplicada no meio ambiente. Nós temos algumas aplicações e tem 4 aplicações principais, que são os biomarcadores, a bioenergia, a biorremediação e a biotransformação. Os biomarcadores são técnicas que ajudam a medir a exposição, ajudam a medir as consequências da poluição, né? Então, a exposição a efeitos tóxicos no organismos. Então, é uma tecnologia para medir, né, esse nível de poluição, que vem crescendo, né, atualmente cada vez mais. Então, através dessa técnica do uso de biomarcadores, nós conseguimos medir. A bioenergia nada mais é do que os biocombustíveis, né? Porque por conta dessa poluição se fez necessário encontrar uma outra fonte de energia limpa. Então, existe essa energia verde que é feita através de resíduos orgânicos e de biomassa. Então, ajudam a minimizar esses problemas recorrentes da poluição. A biorremediação, que tem como objetivo recuperar solo contaminado, que é através do uso de organismos naturais, ou meio de uso de enzimas ou micro-organismos, né, fungos, bactérias, etc. É feita essa recuperação do solo. Eles conseguem, através, né, desse tratamento, consegue deixar as substâncias contaminadas com pouca ou nenhuma toxicidade, na verdade, né? Então, é muito utilizado em lixões, aterros sanitários, para minimizar esse tipo de poluição. E a biotransformação, que é muito utilizada no setor industrial, que faz com que substâncias prejudiciais sejam transformadas em bioprodutos. São feitas modificações dos compostos complexos em simples, não tóxicos para tóxicos ou inversamente. Então, eles conseguem transformar uma substância que era tóxica em bioproduto. Então, é muito interessante. Além disso, também tem os plásticos, né, as sacolas biodegradáveis, que agora, né, os supermercados estão utilizando bastante, né, que é uma forma, né, de remediar a questão da poluição, né? Também tem a questão de canudos, né, que agora não pode ter esses canudos de plástico em muitas localidades. Então, são melhoramentos, né, técnicas que fazem com que a gente consiga diminuir um pouco os danos causados pela poluição. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre outras técnicas da biotecnologia que foram surgindo. Mais especificamente, vamos falar das células-tronco e da clonagem, de modo simplificado por conta do tempo. Bom, falando um pouquinho sobre as células-tronco, que já são utilizadas em diversos tratamentos para diversas doenças, que são, né, as células-tronco. Provavelmente vocês já ouviram falar nelas. Elas são células que não se diferenciaram ainda, ou seja, são não especializadas. E elas podem ser definidas por 2 características: a autorrenovação e o potencial de diferenciação. A autorrenovação é a capacidade que as células-tronco têm de proliferar, gerando células idênticas à original, outras células-tronco, né? E a diferenciação é a capacidade que as células-troncos têm de, quando em condições favoráveis, gerar células especializadas e de diferentes tecidos. Elas podem ser divididas em células-tronco embrionárias ou adultas. As embrionárias podem ser totipotentes ou pluripotentes. Nas totipotentes, nós vamos ter um alto poder de diferenciação. Elas vão ser capazes de originar um organismo completo,
porque elas têm a capacidade de gerar todos os tipos de células e tecidos do organismo, incluindo tecidos embrionários ou extraembrionários. E exemplos de células totipotentes são o zigoto, né, o óvulo fecundado, e as primeiras células provenientes do zigoto, até a fase de 16 células da mórula inicial. Então, são só essas células que são células totipotentes. E as células pluripotentes, elas têm um poder de renovação um pouco limitado. Elas são capazes de gerar células dos 3 folhetos embrionários, o ectoderma, mesoderma e endoderma, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Mas elas não podem originar um indivíduo como um todo, porque elas não conseguem gerar tecidos extras embrionários. E exemplos dessas células tronco pluripotentes são as células embrionárias encontradas na fase do blastocito. Então aqui eu trouxe um exemplo das células tronco embrionárias. Então podem ser, né, como eu falei, o zigoto, ou as células encontradas aqui no blastocisto. Então elas podem se diferenciar em ossos, músculos, células sanguíneas, fígados, neurônios, né? No caso das células totipotentes, elas podem se diferenciar em qualquer coisa no indivíduo completo, né? E no caso das pluripotentes, apenas nas células dos 3 folhetos embrionários, né? Por exemplo, aqui nos músculos. E nas células tronco adultas, nós temos as células multipotentes, que são capazes de gerar um número limitado de células especializadas. Elas vão ser encontradas em quase todo o corpo, né, do organismo, e são capazes de gerar células dos tecidos que elas são provenientes. Por exemplo, aqui, se pegar do coração, elas podem gerar células do músculo cardíaco. Da medula óssea, podem gerar células sanguíneas e assim sucessivamente. Elas vão gerar sempre células do tecido que elas foram extraídas, do tecido que elas foram provenientes. Elas são responsáveis pela constante renovação celular que ocorre em nossos órgãos. E exemplos podem ser células da medula óssea, células do sangue, do cordão umbilical, células mesenquimais, etc. Então, as células adultas vão ser essas células multipotentes aqui, que podem ser geradas através, né, gerar células dos tecidos que elas foram extraídas. Então, aqui só um quadro para ter uma revisão, né, um quadro geral mostrando as células embrionárias, que podem ser totipotentes ou pluripotentes, a origem delas, e o poder de diferenciação, né, que a totipotente é limitado, pode gerar todos os tecidos do corpo, e as pluripotentes podem, os tipos de tecido, né, dos três folhetos embrionários, e as células adultas, que são as multipotentes, que têm também um poder de diferenciação limitado. Então, vamos falar um pouquinho sobre a clonagem, que é um assunto bem popular, né? Já teve até uma novela sobre isso. Começando a falar, então, do o que é um clone, que vai ser uma população de moléculas, células ou organismos que vão ser originados de uma única célula e vão ser iguais à célula original. Clones são clones naturais que nós conhecemos na espécie humana, são gêmeos idênticos, e também organismos que realizam reprodução sexuada também dão origem aos clones. Então, os clones, né, na clonagem, o descendente vai ser sempre idêntico ao organismo que o gerou. A clonagem ela também pode ser induzida através de processos laboratoriais, pode ser realizada em laboratório, com técnicas de biotecnologia, e podem ser produzidos cópias de algumas moléculas como o DNA e até mesmo organismos idênticos. Nós temos 2 tipos de clonagem: a clonagem reprodutiva
e a clonagem terapêutica. Na clonagem reprodutiva, que nós podemos olhar nesse esquema aqui, em resumo, o objetivo dessa clonagem é criar um organismo idêntico ao progenitor. Será feita, então, uma transferência de núcleo, que é retirada do núcleo de uma célula adulta, e este é introduzido em um óvulo, que também está sem um núcleo, que também teve seu núcleo retirado, então ele vai estar sem um material genético. E aí, então, em seguida, a célula ela vai ser transferida para o útero de um organismo, de um indivíduo, que dará continuidade ao desenvolvimento do embrião, que vai ser o que chamamos de barriga de aluguel, né? Um exemplo da clonagem reprodutiva é a ovelha Dolly, que foi, né, o primeiro clone de animal já produzido na história. Vou falar um pouco da ovelha Dolly mais para frente. E na clonagem terapêutica, ela vai ocorrer de forma semelhante à clonagem reprodutiva, mas a célula não vai ser introduzida em um útero para poder se desenvolver. Após algumas divisões, essas células, que no caso são células tronco, né? Elas estão aptas para serem direcionadas para a formação de tecidos idênticos aos do doador. E como são células tronco, elas podem gerar diversos tipos de tecido. Então, eles podem ser usados no tratamento de doenças, por exemplo, substituindo um tecido cardíaco após o infarto, ou em transplante de órgãos, que aí diminuiria a questão da rejeição, já que o material utilizado no transplante vai ser do próprio organismo. Mas aí nós temos algumas questões éticas em relação à questão da clonagem. Então, como eu mencionei, o primeiro exemplo da clonagem foi da ovelha Dolly, e foi feita uma clonagem do tipo reprodutiva. Ela foi realizada em 1996. E a Dolly foi originada a partir da introdução do núcleo retirado das células das glândulas mamárias das ovelhas dessa raça aqui. E foram juntas, né? Teve a fusão com essa célula dessa outra raça de ovelha aqui. E a barriga de aluguel foi essa raça aqui, mais clarinha, de ovelha, e a Dolly foi uma ovelha clonada. Então teve todo aquele processo que eu falei de transferência de núcleo, né? Teve a remoção das células mamárias, aí pegou o óvulo dessa ovelha aqui, dessa outra raça, removeu o núcleo, aí tem uma eletrofusão dessas células, então vai ter a fusão dessas duas células, né? Aí vai gerar uma célula com um núcleo, né? E depois ela vai ser implantada na barriga de aluguel, né? No útero dessa outra ovelha e gerar o clone. Foi isso que aconteceu com essa ovelha. Em relação a outro tipo de clonagem, já foi feito clonagem em outros animais, como por exemplo ratos. A clonagem humana ainda não foi feita, como tem o exemplo lá da novela, a clonagem humana ainda não foi feita por questões éticas. Ainda não é possível, em relação a leis mesmo, ainda não se pode ter a clonagem humana de um indivíduo, né? Não pode ter a clonagem de um indivíduo humano. Mas a clonagem de animais, ela vem sendo feita há algum tempo. Então, o que eu falei da questão ética, o termo que nós chamamos a questão ética nesses procedimentos, ela é regulada pela bioética, que é um estudo de diversas disciplinas, como ciências biológicas, da saúde, filosofia e direito, que vai investigar as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e ambiental. É a fundamentação ética para lidar com os diversos assuntos da biologia. Assuntos como tratar a vida animal de maneira digna e ética quando abordamos assuntos polêmicos. Esses assuntos são tratados pela bioética. Então, é uma fundamentação ética para lidar com esses diversos temas. Por exemplo, é certo, é correto fazer
um clone humano, quais seriam os transtornos? Um problema numa clonagem humana, que a questão da clonagem reprodutiva tem um problema que é a morte precoce e também presença de anomalias por falha na reprogramação do genoma. Então, será que vale a pena fazer um clone humano que esse indivíduo não teria pai nem mãe? Quem seria o pai e a mãe dessa pessoa, né? Ela seria um clone? Seria o pai e a mãe da pessoa? No caso, o pai da pessoa seria o organismo que o gerou? A barriga de aluguel? Ou será que seria da onde foi pego, né, a célula? E essa pessoa poderia morrer cedo? Então, por que gerar uma pessoa que você sabe que já vai morrer cedo, que pode ter alguns problemas, né? Por que gerar um clone? Também tem questão ética na parte das células tronco, porque muita gente acredita que existe vida, né? Nas células tronco, um zigoto já é uma formação de vida. Então, a questão de tratamentos com células tronco, tem gente que acredita que você está, né, acabando com uma vida. Tem a questão dos OGMs também, como eu falei, quem não se sabe a questão para a saúde humana, né, da utilização dos OGMs e tal. Então tem várias questões que precisa ter uma fundamentação ética para saber se é correto ou não utilizar essas técnicas. E um exemplo prático do quanto é importante existir essa bioética é que em 2018 um cientista chinês ele divulgou o nascimento de duas crianças gêmeas que tinham um DNA modificado através da técnica de CRISPR. O pai dessas crianças era HIV positivo e ele foi e fez uma edição no genoma dessas crianças para que elas não nascessem com esse vírus. Ele foi muito criticado, ele foi até preso, até coloquei aqui, ele foi preso. Na China, até então, não tinha uma regulamentação em forma de lei, como tem aqui no Brasil, para regular esses processos, mas agora já tem. E ele foi preso porque não acharam que era ético. Como eu mencionei, a técnica de CRISPR é uma técnica muito recente, então ainda não sabe quais os prós e os contras dessa técnica. Ela não sabe se essa edição de um gene pode dar problema em um outro gene. Qual é a consequência de você editar um gene no seu genoma para o organismo, né? Qual a consequência futura? Então, só lá na frente, com vários estudos sendo feitos, nós vamos saber quais são as consequências disso. Então, esse cientista, ele não foi ético em já fazer isso, e ele sabia que não estava sendo ético, tanto que ele fez escondido. Então, é isso, a bioética, ela existe, ela precisa existir para fundamentar essas questões, para que também as pessoas não saiam fazendo experimentos sem pensar, né, nas consequências. Então é isso, para finalizar eu coloquei aqui a questão da ética e da bioética na pesquisa, que nós temos que ter respeito pela vida humana, equilíbrio, responsabilidade, etc. São pilares que nós temos que levar em conta quando são feitas pesquisas, ainda mais pesquisas que envolvam humanos, animais, etc., organismo vivo, né? Então é isso, obrigada. Até a próxima aula.